Dica de filme chegando, mas antes, gente, uma pergunta. Os filmes que a gente está vendo no cinema sobre o fim do mundo, o apagão, ETs, nos streamings, estaria nos dizendo alguma coisa? Será que isso é só para nos entreter? Seria um aviso? Teoria da conspiração? Tudo isso é para gerar polêmica? Fica nesse vídeo que tem uma mini resenha de um filme e uma série e eu te conto no final o porquê desse post. Gente, vocês já perceberam uma coisa? Pode ser que muitos de vocês nem estejam vendo esse assunto na internet, nas redes sociais, ou nem saibam sobre o que eu vou falar agora. Mas já adianto que não estou dizendo que acredito ou não nesse assunto. É para observarmos o movimento que acontece na indústria cinematográfica e não é de hoje. Então, abrindo aqui um pequeno parênteses. Amanhã, dia 8 de abril, segunda-feira, vamos ter um eclipse total. Não vai acontecer aqui no Brasil, é nos Estados Unidos. E não é invenção minha. Vou deixar um link aqui no post do site da NASA sobre esse assunto. Isso é um fato. Bom, outro assunto é um possível apagão mundial que vamos ter por causa das explosões solares, não amanhã. Mas é um fenômeno que acontece a cada 11 anos. Então, essas explosões solares acontecem mesmo e toda atividade solar ela é monitorada pela NOAA, a sigla, que quer dizer Administração Atmosférica Oceânica Nacional, e são satélites que fazem esse monitoramento. Inclusive, a maioria das pessoas, inclusive da minha área de rádio, não sabe, mas as explosões solares afetam e muito a transmissão do sinal de rádio também. Então, essa previsão, igual temos a previsão do tempo, só que nesse caso ela é baseada no movimento e na atividade solar. Então, essa previsão seria de que entre 2024 e 2025 teremos explosões solares fortes e isso acarretaria num apagão. E isso vai ter várias ocorrências e em efeito cascata. Então ficaríamos sem luz, sem internet, sem combustível, alimentos e por aí vai. Agora, fechando esse parênteses. E é por isso que nesses últimos tempos estamos vendo tantos filmes abordando isso ou com esse tema, né, como pano de fundo. Como, por exemplo, O Mundo Depois de Nós, com um elenco bem famoso, com Julia Roberts, Ethan Hawke, Kevin Bacon. E esses dias saiu a série com 8 episódios, O Problema dos Três Corpos, e que também aborda mais ou menos esse assunto. Eu assisti, mas eu não vou dar spoiler. Bom, O Problema dos Três Corpos é bem interessante. É baseado num best-seller do engenheiro e escritor chinês Liu Cixin, de 2006, e que fala sobre um grupo de cientistas que interagem com uma civilização distante. E o curioso é que esse é um problema real e muito estudado pelos cientistas desde Newton. Bom, resumindo, sem spoiler, os personagens interagem com um planeta que possui um sistema com 3 sóis, com os 3 corpos. Mas esse filme tem histórias dos personagens que correm paralelas e que são bem interessantes. Vou colocar um pequeno trecho aqui para você conferir. Então, O Mundo Depois de Nós fala sobre esse apagão que todo mundo está falando. Eu sei que muita gente detestou, falando que não tem sentido, ver uma decepção, sem dar spoiler, por causa da cena final. Mas eu acho que tem a ver com a expectativa, né, que a gente cria por causa do elenco, né, do que poderia ser um final adequado. Enfim, só adianto que muita gente não gostou. Eu adorei o filme, porque eu enxerguei várias coisas que não estavam como coisas óbvias, como pano de fundo. Então, olha, um trechinho para você conferir. We are seeing ongoing cyber attacks across the country. Bom, então vamos às curiosidades. Não é interessante que esses filmes, séries tenham sido lançados pouco antes desses eventos que estão previstos para acontecer ainda esse ano ou em breve? Seria
oportunismo, aproveitando o embalo dessas informações e lançar um filme, uma série? Ou uma forma de dizer ou preparar pelos filmes e séries as pessoas para que não se assustem quando isso acontecer? Se é que isso vai acontecer? Tudo isso para falar que tem esses filmes para quem gosta do assunto. Mas lembrem do que eu falei, hein? A maioria das pessoas que eu conversei não gostou do filme, esse O Mundo Depois de Nós. Eu vi muita gente falando mal desse filme, né, O Mundo Depois de Nós, porque se fixaram na última cena do filme, né, e perderam coisas interessantes no decorrer do filme. Bom, primeiro, o que é retratado lá, né, é o que possivelmente pode acontecer num caso de um apagão. Eu acho que essa é a temática do filme. Então, vamos colocar da seguinte forma, de forma hipotética. Se ocorrer o apagão por causa dessa explosão solar que eu comentei lá no começo do vídeo, derreteu ou danificou os satélites, imediatamente cai toda a internet do mundo. Então a gente ficaria sem internet. Ai, Mayumi, tudo bem, eu moro na zona rural, nem uso internet. Tudo bem. Mas sem internet, vamos ficar sem eletricidade. E sem eletricidade, sem combustível, porque precisa de bomba para combustível. E sem combustível, não teremos a distribuição de produtos, né, por causa dos caminhões. E uma hora ficaríamos, em teoria, sem alimentos. E é isso que mostra no filme. Essa é uma parte. Bom, a outra parte é que mostra, por causa do medo e do caos, as pessoas que eram conhecidas e até amigas agora são tidas como inimigas, cada um pensando em si mesmo, que é o padrão, né, de comportamento no caso extremo de guerra ou quando as pessoas vivem algum conflito. Então, eu achei interessante nesse sentido que o conflito mostrado é uma forma de gatilho para manipular pessoas. Então, vamos trazer isso aqui para a vida prática. Se a gente se sente atacado, a primeira reação é reagir ao ataque. E aqui, não estou dizendo que é certo ou errado atacar ou reagir a esse ataque. Mas uma outra coisa interessante do filme é que, aqui tem spoiler, no final os personagens ficam sabendo que havia um milionário que tinha construído um bunker para se refugiar, né, de catástrofes. E eles foram todos para lá. Na verdade, a filha de um dos personagens. Mas o que ela encontra lá? É uma casa gigante, mega preparada para uma guerra nuclear. Tinha um gerador de energia infinito, mantimentos para anos, televisão, internet, DVDs, enfim. Mas não tinha o principal, não tinha uma única pessoa na casa. E olha que interessante, a pessoa se preparou tanto, construiu toda aquela fortaleza, mas não estava lá. A leitura que eu tive, então, é que ele não conseguiu chegar a tempo no seu bunker. Ou seja, não adianta nada se a vida toda você se preparar para alguma coisa e você não poder usufruir. Melhor equipado pode significar ter melhor chance de sobreviver, mas não é certeza. Bom, eu espero não ter estragado o seu Cine Pipoca. Então comentem aqui o que você achou caso você tenha assistido o filme ou a série, tá bom? Então um beijo, até a próxima.